E finalmente ele vai virar realidade hoje. Lamento por isso, calendário, porque hoje é a grande festa de inauguração do Siri Cascudo 2, onde o seu Sirigueijo vai anunciar o nome do novo gerente. E quem é que vai ser, Gary? Bom, vamos perguntar para minha parede de 374 prêmios consecutivos de melhor funcionário do mês. Bob Esponja, calça quadrada. Estou pronto. Promoção. Antes de começarmos a cortar a fita, eu gostaria de anunciar o nome do nosso novo gerente. Agora a coisa vai ficar boa! Bom, sim, enfim. O novo gerente é um funcionário trabalhador e muito leal. Sim! É a escolha óbvia para o cargo. Tem razão! Um nome que todos conhecem, ele é muito querido. Sou eu! Por favor, aplaudam o nosso novo gerente, Lula Molusco! Acho que sim, seu Sirigueijo. Bob Esponja. Estou pronto. Depressão. Estou pronto. Depressão. Olá pessoal, tudo bem? E aí, o que acharam do vídeo? Essa aula de hoje ela é uma aula dedicada para o nosso cronograma a falar sobre gestão de pessoas. E aí eu pensava aqui comigo como que poderia discutir esse assunto com vocês, principalmente porque ele é um assunto que ele é tão batido hoje no cenário, que me parece que todo mundo está falando mais do mesmo. Então a gestão de pessoas é importante, porque eu tenho que considerar as pessoas como isso, como aquilo e assim por diante. E a minha ideia é passar para vocês um pouquinho sobre essa questão das pessoas, mas não como mais do mesmo. Tá? Ou seja, eu gostaria que vocês entendessem que existe uma relação diferenciada quando a gente fala da gestão de pessoas. O vídeo que vocês acabaram de ver ali com o Bob Esponja, eu escolhi o vídeo porque eu sei que provavelmente tem alunos que gostam do Bob Esponja, então para agradar alguns aí, a ideia era que você percebesse que criar expectativa muitas vezes, porque quando eu falo mais do mesmo, o que eu quero dizer é o seguinte: você ouve muitos empresários falando da gestão de pessoas, que tem que ir para uma palestra de motivação, que tem que cuidar das pessoas, que tem que dar apoio para elas e vice-versa. No entanto, no dia a dia isso não se concretiza. Isso vira mais discurso e menos ação. E eu estava aqui fazendo um rascunho, e aí eu pensei o seguinte: de que maneira que a gestão de pessoas se torna importante para uma empresa? Primeiro eu preciso saber o que é uma empresa, e depois eu preciso saber de que maneira essa empresa ela é gerida, de que maneira que ela é administrada. E penso eu que nem todas as empresas têm esse foco voltado para as pessoas. Algumas empresas estão voltadas para o processo, outras empresas estão voltadas para os sistemas, algumas estão voltadas para as pessoas. Mas uma empresa, ela existe, e ela, arrisco dizer que só existe por causa das pessoas. Então eu penso que é o seguinte: nós temos três condições interessantes dentro de uma empresa. A primeira delas é que toda empresa tem uma cultura. E enquanto cultura empresarial, podemos começar a entender que a cultura empresarial ela é fruto do dono da empresa, dos fundadores da empresa. Então, vai mudar a cultura da empresa? Sinceridade, a não ser que o dono da empresa morra, dificilmente vai mudar. Por quê? Porque é um processo de transição. Para mudar a questão cultural, é uma coisa que leva muito tempo. Como que eu posso provar isso para vocês? Se eu pegar uma linha de raciocínio muito simples aqui, e provavelmente alguns de vocês aí têm avós, por exemplo, que são poloneses, que são italianos, que são
europeus, né, como um todo, que é o fruto da nossa miscigenação e fruto da nossa colonização aqui. Legal. Provavelmente alguns avós de vocês, ainda que podem conviver com vocês, que são italianos, por exemplo, prezam muito pela cultura daquele povo. Então tem alguns que até falam, né, apesar de nunca ter morado, muitos talvez nunca tenham conhecido, nunca foram para a Europa, não conviveram com pessoas de lá, né, naquela região de que vieram os pais, né, dos avós. Eles falam, né, mais ou menos, falam um pouco do dialeto, falam com sotaque, falam um pouco arrastado, falam do jeitão daquelas pessoas daquela região. E isso é a força da cultura. E talvez vocês sejam, talvez a 5ª geração na família que ainda se sente impactado e você diz, não, mas eu falo bastante com as mãos porque eu sou bisneto de italiano. Então isso é a força da cultura. Tá? Então não é uma por isso que falar em cultura que vão mudar a cultura da empresa, isso é muito subjetivo. Isso está muito mais no discurso do que na ação. Então o primeiro ponto que eu gostaria que vocês analisassem é que toda empresa ela tem a questão cultural. O segundo ponto é que toda empresa tem um processo, né? Toda empresa tem um processo e o processo nada mais é do que o método que a empresa adota para trabalhar. E muitas vezes a metodologia que a empresa adota não dá para ela falar que ela tem uma estrutura voltada para a gestão de pessoas. Que é essa estrutura? Então, essa estrutura nada mais é do que toda a condição de trabalho da empresa voltada para e com as pessoas, né? Então, tudo que você faz, a tua cultura está alinhada com a cultura das pessoas, ou seja, as pessoas acreditam nos mesmos valores que você, enquanto gestor, dono da empresa, acredita, né? Elas têm as mesmas crenças, elas sabem muito bem o que é a missão dela está alinhada com a missão da empresa, ou seja, ela tem uma preocupação em fazer bem feito, porque ela sabe que a contribuição dela, fazendo bem feito, né, ajudará no resultado da organização. Ela entende do processo, mais do que isso, ela estuda o processo, ela cria sistemas para que o processo seja diferenciado. Então, nós falamos que nós temos a questão cultura, nós temos a questão processo. A questão cultura, então, vamos dizer de uma maneira muito simples, é o jeitão, né, da empresa ser. O processo é a metodologia que ela adota, né, e num sentido muito filosófico, né, a pessoa é o coração ou o mecanismo que impulsiona, né, esse processo a funcionar dentro de uma prática da cultura, né, que a empresa está operando. Então percebam vocês que quando nós falamos de uma empresa, né, nós estamos falando de um organismo vivo, né, de um fenômeno que é gerido por um processo de gestão. Né, e esse processo de gestão, como a gente já vem estudando há muitas aulas, ele é um processo que ele aparenta ser complexo, mas ele é muito mais do que isso, né? Ele é complexo quando eu olho de fora, mas quando eu estou dentro da estrutura, eu percebo que ele tem, né, vários pseudos comportamentos que exigem para cada um deles, né, um delineamento, um cuidado, né? Quando eu estou falando de finanças, eu tenho que ter alguns cuidados. Quando eu estou falando de pessoas, tem que ter algum cuidado, né? E aí, quando você fala de gestão de pessoas, a questão financeira é uma questão bastante delicada de se tratar, né? Então, hoje é muito comum as pessoas... Muito comum não, né? Desculpem o termo, mas é comum, num momento como o nosso de crise, algumas empresas demitirem pessoas, que é uma medida de corte de custo. Então eu estou ajustando o meu custo. Vendo pelo lado racional, é evidente que isso é muito ruim para a pessoa que é demitido. Mas talvez pense que é você que tem que tomar essa decisão para poder manter a empresa em pé por um tempo. Então sempre tem os dois lados, né, da moeda. Por isso que a questão cultural ela tem que ser uma questão muito bem trabalhada quando eu falo de gestão de pessoas. Não basta eu ter a vontade de motivar as pessoas. E as pessoas têm maneiras e métodos diferentes de se motivar. O ponto de partida talvez seja a ambição que ela tem em levantar da cama e trabalhar. Porque nem todo mundo tá convicto de que trabalhar em casa ainda é o melhor.
o melhor jeito, né? Com certeza alguns de vocês pensavam, nossa, se eu pudesse estudar em casa, né, nesses dias frios seria uma coisa maravilhosa. Mas aí você lembra que tem aula às 8, né, da manhã, você já pensa 2 vezes antes de levantar da cama. Você diz, não, mas a aula é gravada, né? Então eu posso assistir a qualquer momento, vou dormir mais um pouquinho. Então, ter toda essa preocupação, né, com o comportamento das pessoas, mesmo nós aqui numa relação professor-aluno, eu percebo ali, não fiquem tranquilos, tá? Eu consigo monitorar quando vocês entram, quando vocês não entram na plataforma, tá? Quando vocês acessam, quando faz de conta que acessa. Mas, enquanto ensino remoto, né, emergencial que nós estamos fazendo, eu entendo que cada um de vocês tem uma vida lá fora, né? Vocês têm que estudar muitas vezes na casa, assim como eu tenho que preparar a aula muitas vezes que a minha filha está por aqui, né? A minha esposa tem que preparar a aula, então nós temos que se revezar. Então eu tenho que incluir a minha metodologia de trabalho dentro do meu ambiente, que não é um ambiente de trabalho, é o ambiente da minha casa. Então isso muda o meu comportamento, né, perante aos resultados que eu espero. Tá? Então nem todo mundo se adapta, mas o que eu não posso é ignorar, né, que o cenário ele está mudando, ele não está evoluindo. Já falei isso para vocês, né? Evolução, ela tem uma conotação que é um pouco dissociada de mudança, porque evoluir você pode evoluir até negativamente, né? Ou quando o câncer evolui a pessoa morre. Então quer dizer, você tem que tomar cuidado, porque a questão evolução ela é diferente da questão mudança. O que nós estamos passando agora é um momento de mudança. E é evidente que, nesse momento de mudança, as pessoas também irão mudar. As pessoas também irão voltar ao ambiente de trabalho de maneira diferenciada. E eu arrisco dizer que talvez até mais responsável as pessoas voltarão ao ambiente de trabalho. Talvez valorizando mais aquilo que elas tinham como uma prática muito comum e que passaram a entender que quando você perde todo esse convívio dentro das empresas, isso não é bom, isso é ruim. E aí, arrisco mais uma vez a dizer para vocês o que eu ouvi essa semana, né, de um grande professor. Por que o happy hour é tão legal? Todo mundo espera o happy hour da sexta-feira, né, na sexta-feira à tarde. No caso de vocês, né, não sei se vocês têm aula à noite, mas a maioria das turmas à noite, na sexta-feira, o segundo horário de aula é péssimo, né, porque geralmente o pessoal acaba não ficando. Ah, mas hoje é o dia do happy hour. Então veja que interessante, né, nós criamos uma condição, né, humana de que quando eu deixo de trabalhar é que eu sou feliz. Mas aí eu esqueço que para mim ser feliz eu preciso dos recursos que o trabalho me dá. Então veja que contrassenso, né, do ser humano. Então o ser humano fala em gestão de pessoas, uma gestão mais humanizada, nós temos que ser blá 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 blá. Mas daí de repente, o momento que eu me sinto mais feliz é quando eu não estou trabalhando. E aí eu passo a semana inteira frustrado, fazendo aquilo que eu não gosto, esperando que chegue a sexta-feira para o happy hour, que é o que eu gosto. Então, quer dizer, não é uma questão de gostar ou não gostar, é uma questão até de felicidade, né? Então, quer dizer, fazer o que você gosta já é gestão de pessoas. Porque quando você faz aquilo que você gosta, você não ofende as pessoas. Quando você faz aquilo que você gosta, o resultado vem. Então, comecem a pensar um pouquinho que tudo isso que eu estou falando para vocês tem a ver com gestão de pessoas e tem a ver com a empresa. E aqui eu estava vendo, eu separei um segundo vídeo de um grande administrador, né, um grande professor da área, que é o Hidalberto Chiavianato, que eu vou colocar na sequência para vocês, para fechar essa aula, que está falando, né, de toda essa questão de mudança e gestão e a evolução da administração, e vocês vão ver que ele está falando de um período de crise. E eu anotei aqui, é 2017. E aí eu até, não vai dar tempo, né, mas eu até tinha pensado, por que não fazer uma pesquisa então? Porque assim, se pesquisar a palavra crise nos últimos anos, talvez ela foi a palavra que mais surgiu na internet todos os dias. Porque se teve crise em 2017, nós estamos em 2020, aí nós estamos falando de crise, ou seja, só mudou a roupagem. É a mesma coisa que falar da gestão de pessoas. Talvez nós estamos falando mais do mesmo. Nós estamos jogando a culpa a cada momento em situações diferentes.
E não é, são situações de mudança. Então nós talvez tenhamos que encarar de maneira diferenciada um mundo que é diferenciado. E talvez a grande sacada seja entender que a coisa mudou muito rapidamente. E as pessoas mudam lentamente. Então nós estamos vivendo o século XXI com o pensamento do século XX. E aí fica difícil entender esse mundo novo, né? Principalmente, talvez, o mundo tecnológico. Eu já ouvi de alguém dizer o seguinte, que nós, os milenais, né, as pessoas que nasceram depois nessa virada de século, né, 2000 para cá, são as pessoas que iriam dominar a tecnologia. Cara, eu tô vendo tanta gente se batendo para conseguir usar o WhatsApp, para conseguir fazer uma chamada de vídeo, para conseguir entender que a internet ela tem que ter velocidade, tem que ter qualidade. Para mim, gravar esse vídeo para vocês aqui, eu tenho estudado várias ferramentas. Então, quer dizer, não é uma coisa que está natural. A pessoa nasceu no século XXI, então ela sabe como lidar com a tecnologia. Ou seja, a pessoa pode ter nascido há 5 anos atrás, como a minha filha, e por ela ter proximidade com a tecnologia, para ela é mais tranquilo, e ela sabe o que é o Facebook, o que é o YouTube, o que é postar, mas ela não sabe ainda. Para ela é uma coisa maravilhosa quando o carteiro chega aqui em casa para entregar as contas, não as cartas. Ninguém mais manda carta aqui em casa, só manda conta. Mas o cara vem entregar. E aí, para ela ter essa experiência, nós compramos um livro, geralmente livro, né, a gente compra para ela e faz entregar pelo correio no nome dela. É uma experiência fantástica, que provavelmente tem a mesma sensação que os avós de vocês, que os pais de vocês tinham quando enviavam ou recebiam uma carta. Pergunta lá para tua mãe se ela não escrevia a carta assim: é com prazer que eu pego na caneta para escrever essas mal traçadas linhas e contar que matamos um porco, né? E tá indo aí um pacote de torresmo para você. Mas imagine, tudo isso era lento. Hoje nós estamos vivendo uma condição diferente. Então, o contexto mudou, né? O contexto, o cenário mudou, o processo mudou, mas a cultura ainda está evoluindo. Então pensem que gestão de pessoas, antes de nós entrar em ferramentas, o que é gestão de pessoas, vamos falar de liderança, vamos falar de motivação, tem muito a ver com entender de gente, tá? É muito fácil falar em empatia e é muito difícil ser empático. Porque é difícil você se colocar na condição do outro. Aquela história de, professor, eu tô com dor de cabeça, e o professor diz, eu sei como é isso. Não sabe. Não sabe porque a tua dor de cabeça é diferente da minha dor de cabeça. Eu entendo que você é triste, né? Que você perdeu um ente querido, é triste que você perdeu o teu cachorrinho. Isso não é empatia. Né? Isso você está um pouco mais sensível, está sensibilizado com a situação. Então tomem cuidado, porque às vezes nem sempre aquilo que nós pensamos que é gestão de pessoas é gestão de pessoas. Às vezes é só educação. Tratar bem as pessoas não tem nada a ver com gestão de pessoas, tem a ver com educação. Então, quer dizer, a gestão de pessoas é algo muito maior. É algo que tem que vir com a entonação de agregar as pessoas. Ou seja, agregar a pessoa. A pessoa é o meu ativo, ou seja, aquilo que mais eu tenho de valor dentro da minha empresa. Então, eu tenho que prezar por ela. Eu tenho que fazer com que ela se sinta bem e que ela não saia. Toda vez que a pessoa sai da empresa, eu estou perdendo. Tá certo? Entendido? Vamos ver então o que o Kevianato fala para vocês aí sobre toda essa questão de gestão e o que vem pela frente, né? Mas lembre que ele está falando lá nos idos de 2017. Então 2017 não é tão longe, são apenas 3 anos, mas tem muito a ver com essa mudança que nós estamos passando hoje. Isso sem falar em contexto de pandemia. Estou falando num contexto mais amplo, né? Do processo de gestão, das dificuldades que nós temos em lidar com relações que parecem ser novas, mas me parece muito que talvez sejam cíclicas. Vão e voltam de tempos em tempos. Tá certo? Eu volto para encerrar essa aula para ver os próximos passos. Tá ok? Hoje eu estou ao lado de um ícone da administração. Eu vou até colar aqui, viu, professor? Ele tem mais de 40 livros publicados. É autor e mestre em administração pela City University of Los Angeles. É especialista em administração de empresas pela FGV, graduado em psicologia,
e Pedagogia, com especialização em Psicologia Educacional pela USP, e ele é formado em Direito pela Universidade Mackenzie e conselheiro aqui no CRA São Paulo. Eu estou falando, claro, do professor Hidalberto Chiavenato. Muito prazer estar aqui ao seu lado, professor, e obrigada por nos receber. Eu queria que você já falasse aqui, né, já desse um panorama para a gente. As relações de trabalho hoje, elas estão mudando? Muito. Hoje, as pessoas têm muito mais contato com outras pessoas, via internet e tudo mais. Elas sabem muito bem o que querem. Todas elas têm um networking, aquela coisa toda, né? Mas o mundo de hoje é um mundo que está ficando cada vez mais diferente daquele mundo, digamos assim, onde, vamos dizer assim, as relações de trabalho eram muito distanciadas. Hoje a coisa mudou. Hoje o empowerment, por exemplo, é uma coisa que a gente nota em toda e qualquer empresa, né? O trabalho em equipe hoje é consolidado. E as pessoas têm um outro tipo, digamos assim, de vivência dentro das organizações, muito diferente do que era antigamente. Então, hoje, a relação entre a pessoa e a sua organização é muito mais ampla e muito mais estreita, né? Hoje as pessoas sabem o porquê da empresa, né? Qual a sua missão, seus valores, a sua visão de futuro e tudo mais. Isso é muito importante, porque as pessoas hoje, mais do que nunca, elas sabem o que a empresa espera delas, né? E é muito importante porque elas sabem o que tem que dar para a empresa, porque sabem que receberão algo em troca, né? Um retorno desse investimento. Professor, antigamente, por exemplo, meus pais ficaram nas empresas durante 30 anos, né? Antigamente era normal ficar muito tempo. Hoje, a nossa juventude, quando ouve alguém falando que ficou mais de 10 anos, 15 anos, acha um absurdo. Sim, né? É verdade. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho, é natural, é normal hoje em dia mudar de emprego ou também tem que ter uma certa parcimônia? O tempo de casal hoje está ficando cada vez mais curto, né? Por quê? Porque as opções lá fora são muito, muito grandes, né? E a pessoa, às vezes, logo que ingressa numa organização, ela sabe até onde ela pode ir em termos de crescimento profissional, em termos de desenvolvimento, né? De carreira e tudo mais. Ela fixa geralmente uma carreira que ela pretende fazer. E ela percebe que quando numa empresa ela não consegue chegar a um ponto, né, ótimo, digamos assim, num determinado espaço de tempo, ela procura outras alternativas, né? Então a gente vê que, vamos dizer assim, a mobilidade hoje, né, de uma força de trabalho de uma empresa é muito maior do que antigamente. E a tendência é aumentar. Mas, professor, por exemplo, a juventude, principalmente, né, os mais jovens, a geração Y, Z e tal, eles entram na empresa, mas é para ontem que eles querem ser líderes, gerentes, né? Eles não querem passar por todo aquele processo. Qual o conselho que o senhor daria para essa veja, geração? Elas estão vivendo uma cultura de hoje, né? É isso que está acontecendo. E a gente começa a perceber uma coisa, veja só, nós estamos no ano de 2017, os millennials, ou seja, a geração Y, começou a surgir a partir de 2001. Então, hoje, elas já são alguma coisa ainda pequena. Daqui a 10 anos ou 15 anos, quando os millennials já começarem a ter, vamos dizer, 30 anos, né? Os iniciantes, né? Você vai ver que a força de trabalho vai ser constituída de muito mais gente com esse tipo de aspiração, digamos assim, profissional. Então, se hoje você está notando uma coisa desse tipo, imagine daqui a 5, 10 ou 15 anos pela frente. Isso vai não só se consolidar, mas vai também se espraiar, aumentar bastante. Então, as empresas que se cuidem, porque elas têm que, hoje se fala muito em reter talentos. Na verdade, eu não gosto muito da palavra reter. Parece que você está pegando o talento e botando dentro de uma gaiola, para retê-lo dentro da gaiola. Não é bem assim. Eu prefiro falar em engajamento, ou seja, criar essa retenção
mas do ponto de vista interno da pessoa, ou seja, fazer com que a pessoa tenha, digamos assim, aquela expectativa que ela acha que vai alcançar dentro daquela organização. Se isso não vier de dentro da pessoa, esqueça a retenção. Para isso, a empresa precisa conquistar a pessoa. Você vê, as empresas, no começo, elas procuravam engajar o shareholder, o investidor, o acionista, tudo mais. Depois se percebeu que ela precisava também engajar, na época industrial, os fornecedores de insumos, né? E bota fornecedor nisso. Então, na medida que perdia um fornecedor, a empresa dizia, puxa, não posso perder esse fornecedor. Mais adiante, do lado das saídas, né? Começou a se pensar no cliente. Eu tenho que reter clientes, né? Tenho que satisfazer, encantar o cliente. E hoje entrou um novo stakeholder na brincadeira, que seria o talento. Nós temos que encantar talentos, engajar talentos, para que ele não saia da nossa organização dentro daquele ponto de vista que você ressaltou agora. Certo? O mundo está lá fora, aberto, né? Cheio de, vamos dizer, de oportunidades, mas ao mesmo tempo de ameaças, como essa crise que está passando, né? No nosso país. Mas então o segredo hoje é tentar, não digo reter, engajar todos esses stakeholders, esses públicos estratégicos, né? Então hoje o administrador ele tem que pensar não só no acionista, no investidor, não só no fornecedor de insumos os mais variados possíveis, não só no, vamos dizer, no intermediário que vai levá-lo ao atacadista, ao varejista, até o cliente, o consumidor, né? Mas principalmente talento. E quando eu falo talento, não olhe para baixo. Você tem que olhar para cima também. O presidente é um talento, cada diretor é um talento, tá certo? E cada operário, desde aquele mais simples, também é um talento naquilo que ele sabe fazer. Então, hoje, o espectro de trabalho de um administrador ficou muito amplo. Ele tem que encantar todo mundo a toda hora. Tá? Haja encantamento. Haja, Professor, é interessante, por exemplo, a trajetória do senhor. Nós estávamos me contando que veio de Viradouro, Sim. É isso? Veio de Viradouro, era pianista, depois fez filosofia. Olha, é tudo, né? Eu fiz muita coisa. Tudo, muita coisa. O senhor acha que na carreira das pessoas, elas terão várias carreiras ao longo da vida? Eu tive uma carreira, digamos, multidisciplinar, sem dúvida alguma. Isso me deu uma abertura, digamos assim, muito, muito grande, né? E quando eu resolvi ingressar na administração, isso faz muito tempo, né? Me doutorei, aquela coisa toda. E comecei a escrever, né? Que era uma coisa que eu não pensava, vamos dizer, no início da minha vida, eu nunca imaginei ser um escritor, né? Nem conferencista, nem professor, nada disso. Mas eu achei que eu tinha muita coisa que eu deveria colocar no papel. Eu também sou um investigador muito grande, ou seja, eu estudo hoje muito mais do que eu estudei em toda a minha vida. Então, eu estou sempre lendo, sempre pesquisando, sempre procurando ideias novas, né? E eu acho que me encontrei, ou seja, eu sou feliz com aquilo que eu faço. Professor, a gente vê muitas pessoas reclamando do dia a dia no trabalho, infelizes no ambiente de trabalho. Sim. Quais os conselhos que o senhor daria? Por exemplo, o senhor acabou de falar, poxa, eu fazia o que eu gostava realmente, né? Será que falta um pouco isso nessas pessoas? Veja só, Confúcio, alguns séculos antes de Cristo, já dizia, se você achar um trabalho que lhe dê prazer, pegue-o, porque então, dali para frente, você nunca mais vai trabalhar. Entende? Eu acho que é isso. Eu acho que cada pessoa precisa encontrar aquilo que ela gosta de fazer, né? Que ela tem jeito. Tem dois aspectos aí. Primeiro, a aptidão. Se ela tem, vamos dizer assim, pendência, né? Se ela tem condições, capacidade de fazer aquilo. E se tem prazer, né?
se gosta de fazer. Então tem que juntar essas duas coisas, aquilo que você tem facilidade e aquilo que você gosta de fazer. De um lado, então, a aptidão, né, do ponto de vista mais amplo, e do outro lado, prazer em fazer aquilo que está fazendo. Se você juntar essas duas coisas, você vai se lembrar do Confúcio. Sim, tá? com certeza. E eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o futuro da administração. Será que tudo em cursos nas faculdades, no dia a dia das empresas? Eu acabei de entregar para o Conselho Federal de Administração um trabalho sobre esse tema. Para onde a administração está indo, né? Só que eu escrevi tanto que deu quase 50 páginas do trabalho. Então eu entreguei a rapadura, digamos assim, para ele lá. Mas são muitas variáveis envolvidas, muitas. A administração já fez, digamos assim, um trabalho de casa, até hoje, e a gente já fica até pensando, será que fizemos o suficiente, né? Na verdade, tem muita coisa para ser feita. E as mudanças estão vindo por aí com uma força total. Ou seja, a gente começa a ver que a administração está cheia de desafios pela frente. Não dentro dela, mas o entorno que está ao redor daquilo que fazemos, né? Então, só para você ter uma ideia. O que faz a administração? No fundo, ela é, vamos dizer assim, um fenômeno organizacional nos dias de hoje. Por que fenômeno organizacional? Porque a administração precisa de uma organização, onde ela possa, então, atuar, né, como um catalisador do sucesso daquela organização. Se você perguntar o que faz a administração, qual é o produto que ela ingressa dentro de uma organização, é exatamente competência. E a gente começa a pensar, e as organizações que estão acontecendo hoje? Então, o que vai acontecer na organização vai depender da administração. E aquilo que a administração vai fazer vai depender da organização, uma simbiose muito grande entre ambas, né? E você vê, as organizações estão, hoje em dia, cada vez mais se expandindo, né? Pode ver que qualquer organização, ela precisa de insumos e precisa de colocar os seus produtos ou serviços lá fora. Do lado dos insumos, ela tem uma porção de outras organizações que entregam, fornecem esses insumos, uma espécie de uma cadeia de valor, né? Onde você tem energia, máquinas, equipamentos, tecnologia, propaganda, auditoria, e aí a coisa vai para frente, que tem que ingressar dentro daquela organização. Então, com esses fornecedores, a organização faz uma estratégia, digamos, colaborativa. Não competitiva, colaborativa. Ela precisa da colaboração desse universo de organizações para ter os insumos básicos para poder funcionar. Na saída, ela tem desde vamos dizer assim, os intermediários, atacadistas, varejistas, até chegar ao cliente lá. Então, também uma cadeia colaborativa, com estratégias colaborativas para chegar até o cliente. O que está acontecendo? As fronteiras entre as entradas e saídas estão se expandindo. Hoje, muitas organizações estão comprando até outras organizações fornecedoras ou delegando parte da sua atividade para elas, na mesma situação, na outra ponta das saídas. Então, o que está acontecendo? As fronteiras das organizações estão se permeando cada vez mais. Fora das organizações, lá dentro delas, aquelas fronteiras verticais entre a chefia, a execução, isso também está desaparecendo. As fronteiras, digamos assim, verticais dentro da organização, ou seja, áreas de marketing, áreas de produção, finanças, RH, etc., também estão se interpenetrando. Então, o que está acontecendo com as organizações? Elas estão se flexibilizando. E por que razão? Porque lá fora o mundo está mudando. Então, a organização tem que se flexibilizar para poder se adaptar a essas mudanças. Por quê? Porque se não fizer isso, ela vai desaparecer do mapa, de uma hora para outra. E você pode até contar nos dedos as empresas que hoje têm mais, digamos, de 60 a 70 anos de idade, né? São muito poucas. E o cemitério de empresas que faleceram, digamos assim, né? É uma coisa muito grande. Então, qual a conclusão que você chega?
que, vamos dizer, o ciclo de vida das organizações, aí você toma empresas, né, indústrias, empresas públicas, privadas, empresas médias, grandes, enormes e tudo mais, né, todas as empresas, sejam elas lucrativas ou não lucrativas, baixou para essa idade, 17 anos. Por quê? Porque o volume de empresas novas que entrou foi muito grande. E as empresas que não conseguiram se adaptar foram para o espaço. Tem que se reinventar, né? Então isso significa uma coisa. Será que isso vai parar por aí? Eu acho que com tanta mudança lá fora, né, é provável que essa idade média, nesse ciclo de vida média de uma empresa, vamos falar dos Estados Unidos, aqui no Brasil não tem pesquisa sobre isso assim, mas deve reduzir. Tá. Deve reduzir bastante. Então, esse é o mundo organizacional, onde a administração trabalha, né? E a gente fica preocupado, porque isso entra inovação de um lado e disruptura de outro lado, né? É o que está acontecendo. E aí vem a tecnologia, principalmente a tecnologia da informação. Hoje, a compra de um robô é muito mais barata do que a manutenção de uma pessoa trabalhando em uma determinada atividade durante um ano. E o robô não tem férias, não tem horários de trabalho, não tem descanso semanal remunerado, não tem salário, não tem nada daquilo que a gente é. Então, eu fico preocupado com o que fazer com essa população que não está preparada, digamos, para outras ocupações mais sofisticadas. A tecnologia, ela queima muitos empregos, mas do outro lado, lá na outra ponta, ela cria outros mais sofisticados. E a gente não está encontrando hoje educação capaz de gerar essa mudança, né? Digamos assim, essa adaptação, né, desse contingente enorme de coisas. Então você começa a pensar, a máquina é capaz de fazer muita coisa que o ser humano faz. Isso depende agora, né? Nós estamos entrando numa era avançada da tecnologia, né? A gente fala em Big Data, Analytics, né? A gente fala em máquina capaz de aprender, né? A gente fala em tecnologia 3D, de impressão tridimensional e outras coisas mais. E a gente começa a pensar, bom, estamos entrando na era digital, né? E a era digital está aí. Não tem mais volta, né, professor? Não tem mais volta. Só tem avanços pela frente. O pior é isso, né? Bom, professor, muito obrigada pela sua participação aqui. Então, pessoal, vocês perceberam ali pela fala do Chiavianato, né? Dá para perceber algumas coisas assim que são bem pontuais do que ele fala desse novo processo de gestão e assim por diante. Eu anotei 3 palavras aqui dentro da fala dele que são fundamentais. Quando ele usa o termo enganjar, ou seja, ao invés de reter, como ele diz ali no vídeo, né, ao invés de reter talentos, ele está dizendo que ele precisa enganjar as pessoas, e tem uma diferença disso tudo, né? Porque reter está muito no ato de prender, e enganjar está muito mais no ato colaborativo. Tá? E esse engajamento leva a criar estratégias que são diferenciais, uma vez que você tenha pessoas que participam, né, da tua atividade de maneira mais efêmera, mais agressiva, né, no sentido de produzir melhor, tá? E o que permite criar uma estratégia de colaboração mesmo entre os pares, né, aquelas pessoas que estão ali, ou seja, um auxiliando o outro, sem ter que ser realizado isso dentro de uma política propriamente dita da empresa, tá certo? Bom, espero que vocês tenham gostado da aula, né? Nós encerramos por aqui hoje esse conteúdo, tá? Se vocês ficarem com alguma dúvida ou quiserem retomar esse assunto, né, daqui um tempo, basta me entrar em contato ou mandar um WhatsApp, um e-mail, a gente pode retomar esse assunto aí, visando melhorar, né, a explicação. Mas eu acho que assim, dentro da proposta da disciplina, é isso que nós teríamos para hoje, tá? Então só observe o nosso calendário aqui. Nós estamos aí no dia 20/5, né? Finalizamos com gestão de pessoas e a semana que vem a gente vai para a gestão pública, né? Vamos falar um pouquinho da Lei 8.666, tá certo? Um abraço a todos vocês, até mais. Espero que
possamos nos ver na semana que vem. Tá beleza? Até mais, gente. Tchau, tchau.